toda noite, com a paz do Senhor. Começa a nossa leitura bíblica. Começa com a oração. Orem, maravilhoso Deus, Pai, abençoe essa programação que agora começa. Abençoando a minha pessoa, irmão Raimundo, todos que vão nos acompanhar. Nosso web rádio, YouTube, Facebook, todo canal de evangelização. Esse dia de hoje, 17 de junho de 2026, segundo dia abençoado, com muita paz, com muita saúde, muitas bênçãos de Deus. Tá? Então vamos para a nossa leitura bíblica, estamos no livro de Marcos, capítulo 14, ficamos no versículo 10, o pacto da traição, e vamos também até o 16, né, que fala sobre o discípulo prepara a Páscoa. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Agora os discípulos preparam a Páscoa. Amém. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: onde querem que vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo: e da cidade, e vós sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali fazer os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Amém. Aqui a primeira estrofe aqui, né? Fala que Judas Iscariote, que era um dos 12 discípulos, que ia trair Jesus, né? Infelizmente um dos discípulos que se fazia amigo, irmão de Jesus, e que ia trair ele, né? E até hoje em dia é assim, né? A gente não tem confiança mesmo nos de casa, né? Como aconteceu aqui, que ele era como se fosse de casa, era um dos seus apóstolos e estava querendo trair ele, né? A maior covardia do mundo, né? E já tinha prometido a eles, o pessoal, o maioral, que queria prender Jesus, que ia entregar Jesus, eles se alegraram, prometeram dinheiro a ele, e ele estava procurando uma ocasião, uma boa ocasião para entregar, né? Que bicho falso é esse, né? O povo da falsidade. E no primeiro dia da Páscoa, né? Que começou a deixar fala, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, né? Que é ritual daquele tempo. Os discípulos disseram a Jesus, perguntaram a ele, que onde quer que eles iam fazer os preparativos para comermos a Páscoa, né? Porque antigamente todo mundo, principalmente em Israel, todo mundo comemorava a Páscoa, né? Era o evento mais marcante, mais importante da época. Ninguém ficava sem comemorar a Páscoa, mas qual que fosse, né? Comemorava do seu jeito. Então eles também comemoravam também a Páscoa. E os discípulos estavam pensando onde eles iam fazer essa ceia pascual, né? Como tem a ceia do Natal, a ceia do Ano Novo. Não sei hoje em dia, mas antigamente Israel tinha também a ceia da Páscoa. Hoje em dia a gente compra um ovo da Páscoa e fica satisfeito com isso, uma caixinha de chocolate. Mas antigamente fazia um banquete, quem podia, né? E alguma coisa melhor, quem fosse mais pobre. Mas antigamente era o maior, pelo menos Israel, era um dos maiores eventos, né? Que todos comemoravam. Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo que eles fossem à cidade, né? Que eles não estavam assim no campo, né? E que eles iam sair ao encontro dele, um homem trazendo um cântaro de água, para ele seguir esse homem e dizer ao dono da casa onde esse homem ia, né, bem servo de lá, que ele entrasse, ele acompanhasse o homem, né, para o cântaro de água. Quando ele entrasse também, que ali seria a casa que eles iam fazer a ceia. E que ele perguntasse ao dono da casa qual era o aposento, qual era o local, né? O lugar da casa, que era uma casa grande, boa, né? Como a gente vê, né? Nos filmes, nas séries, que ele ia ceiar com os discípulos, né? Então ele mostrou um espaço muito bonito, grande, mobiliado, né?
E pronto, né? Já a mesinha, né? Como a gente vê na história de Jesus, na novela Jesus, da Record. Vê que ele preparou mesmo uma sala bem grande, bem boa, bem bonita, uma mesa, né? Cheia de coisa, né? Para a festa, esperando Jesus e os discípulos, pois bem merece chegar. Então eles saíram, os discípulos, foram à cidade, né? Acompanhar esse homem. E tudo como Jesus disse aconteceu. Então eles foram, né? Alegres, né? Saíram, né? Foram ao encontro de Jesus, dizendo, né, que estava tudo preparado, né? Para eles prepararem a Páscoa, né? Infelizmente, depois dessa ceia, era uma ceia alegre, mas não era, porque Jesus sabia que estava muito próximo dele ser sacrificado, né? Infelizmente, né? Ele teve que sacrificar uma pessoa, a pessoa mais importante que existe no mundo, para limpar os pecados do povo. Porque antigamente, quando a pessoa pecava, o povo menor que fosse pecado, a pessoa sacrificava um animal e o sangue desse animal que era sacrificado cobriu o pecado daquela pessoa, aquela pessoa era perdoada, não tinha mais nenhuma falta. Aquele pecado já tinha sido perdoado. Então Jesus fez como cordeiro, as pessoas quando tinham um pecado grande, matavam cordeiro. Então Jesus fez como cordeiro para perdoar os pecados, limpar os pecados de todo mundo, não somente daquela época, mas até da época passada, da época futura, de todas as épocas, né? Só Jesus que teve coragem de fazer um ato heróico dele, né? Ele foi o grande herói de todos os tempos, né? Jesus. Não era para acontecer isso com ninguém, principalmente com Jesus, mas a gente fica assim questionando, porque Deus quis que Jesus morresse numa morte tão triste daquela, né? Por que Jesus quis entregar seu filho para morrer, sofrer, penar, né? Por amor de nós, porque a gente não é nem o mínimo da importância que Jesus é, né? Então, por que Deus permitiu, né, assim, que Jesus fizesse isso, né? Que Jesus passasse por isso, né? Eu sei que só Jesus, eu acho que tinha que ser Jesus, que só Jesus que tinha essa coragem e essa força. Mas tinha que ter uma pessoa para ser sacrificada para cobrir os pecados da humanidade. Foi muito grave, então, né? O pecado de Adão e Eva, né? Não foi uma simples obediência de ter comido uma fruta, não. Foi uma mágoa muito grande no coração de Deus. Foi mesmo um pecado muito grave. E a desobediência realmente foi o pior pecado. Depois você não quer ter um filho para dizer assim, não faça isso e saber que por trás, escondido, ele está fazendo. Às vezes o pai não quer que o filho ou uma filha namore com certa pessoa, aí eles pegam, se encontram escondido, né? Lá vem a moça engravida, tanta complicação, aí o pai tem que querer que ela case, porque uma situação dessa tem mais que casamento. Aí fica assim, assim tão constrangido, o pai não quer que o filho beba, não quer que o filho use droga, não quer que o filho viva de fato, não quer que o filho aprenda a vício de jogo. Aí ele está fazendo tudo isso, né? Tudo é mágoa para o pai, né? E teve que ser assim, né? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Porque Deus, Jesus, né? Deus Filho, teve que passar por tudo isso, mas Deus sabe todas as coisas, né? A gente não aguentaria o que Jesus aguentou, né? Mas, embora ele não tenha achado fácil, mas ele teve força o suficiente para aguentar, né? Para passar por tudo aquilo, né? Não, é só ele mesmo, mais ninguém. Então, porque eu sou dona de casa, né? A gente deixa a panela no fogo, fazendo, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui e chamo o gato, ai.
ver se o Raimundo aqui atende, né? Porque às vezes é uma hora dessa, né? De dormir, né? Hora de dormir, mas eu faço o cantar de Jesus, porque é uma hora que eu acho legal, assim, né? Que eu tenho mais um pouco de tempo. Eu podia fazer 2 horas, que eu tenho mais tempo ainda, mas só que o irmão Raimundo disse que vai dormir, e ela que ele dorme. E para ir trabalhar para Jesus não tem hora. Até de madrugada, qualquer hora a pessoa pode trabalhar. Por uma pessoa que fez tanto esforço, morreu na cruz para dar a nossa vida, a gente não mede esforço para trabalhar para ele também, claro. Né? Então vamos chamar aqui o irmão Raimundo. Nem que eu tivesse vício de dormir a meu dia, ele ainda faria do trabalho também nessa hora. Descer lá. Pai, Senhor, Dama Raimundo já está por aqui, não do Senhor Jesus.
Filho de João? É porque eu tenho dificuldade para encontrar. Sim, já encontrei, Jó. Jó é o quê, hein? Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Amém, amém. Ele era um homem justo, né? Temente a Deus, né? Louvado seja Deus. Naquela época, os profetas falavam do nascimento de Jesus Cristo, que ele seria o Salvador, né? E que ele seria Deus conosco. Não tem nada só de ouvido, né? E acreditaram, né? Acreditaram. Israel
Então não adianta dizer, eu creio em Deus, eu sou crente, eu sou católico, e não praticar a vontade de Deus até no reconhecimento que errou, que falhou, se arrepender e pedir perdão. Aquele que reconhece a sua falha, o seu erro, se arrepende, pede perdão, Deus se agrada. Se tem que dizer, mas tudo é pecado, já pecou. Ele já pecou. Que nós somos seres humanos, nós somos falhos. Ninguém é perfeito. Perfeito tem um Deus. Por isso que até quando nós reconhecemos o nosso erro, a nossa falha, se arrependemos e pedimos perdão a Deus, estamos também vivendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, arrependemos cada um dos seus pecados. Em nome de Jesus Cristo, agradeço a oportunidade. Amém. Amém. É verdade, né? Por isso que o irmão Raimundo falou. Então vamos fazer a oração final, né? Vamos orar para o pessoal que está no caderno, né? Orar para o irmão Raimundo, para o irmão Chiquinho, irmã Ritinha, Rosália, Rogério, Eudália, Odaí, Raneilson, Heitor, Liliano, sua mãe Maria Luzia, construção da igreja. Nós estamos orando também pelo pequeno Isaac, né? E por todos os carentes de oração. Pai querido, Pai, muito obrigado pela campanha missionária. Essa porta aberta que Deus atua a raiz de alto trono, abençoando eu e você. Nós que estamos fazendo esse trabalho maravilhoso, que Deus abençoe aquele que, aleluia, louvado seja Deus. Estão querendo que outras almas conheçam a verdade, saindo da ignorância, louvado seja Deus. E tendo também o direito da graça, que é a salvação através de Jesus Cristo, como Salvador Senhor. Ele é único, suficiente. Não tem outro e não tem outro. É como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque só existe um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo homem. Amém. Então, essas pessoas que ele já falou o nome aí, Deus chegando na sua misericórdia, louvado seja Deus, ele buscando a Deus. O que é buscar Deus? Buscar Deus, pode buscar Deus em casa, lendo a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando com a gente. Então, se você não tem uma Bíblia, você tem que fazer a Bíblia, cumpre, porque a Bíblia é a bússola para a gente acertar o caminho e nos levar para o céu. Como eu também, o também buscar Jesus, ir para o templo, ir para as reuniões e lá escutar a palavra de Deus. Aleluia. E guarda, fazer como o salmista falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ser crente é fácil? Não é. Nem para mim, nem para ninguém. Mas sei que com Jesus Cristo esse mundo é difícil, sem ele pior. Porque não tem outra âncora da gente segurar e sermos salvos, não morrer afogado no pecado. Porque ele nos dá livramento, libertação. Aleluia. Ele nos tira da ignorância espiritual e nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Louvado a Deus. Banalmente vai, como diz aqui. Então, no Novo Testamento, Jesus nos orienta esses 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você não tem uma Bíblia, você cumpre a Bíblia, louvado seja Deus, porque você tem uma barra de ouro espiritual nas suas mãos e vai nos ensinar o verdadeiro caminho e como construir aqui na terra enquanto um dia não vai partir desse mundo, levado pelos anjos para se encontrar com Jesus e daquela praça dele. Todos tenham uma boa quarta-feira
namorados, noivos, casais, as mulheres gestantes, que aqui é uma boa gravidez, um bom parto. Louvado seja abençoando, louvado seja a nossa cidade, protegendo dos malos. Chegando também na vida, na libertação e na salvação dos malfeitores, daqueles que, infelizmente, precisam, roubando, assaltando, louvado seja Deus, na violência, nas drogas. Deus liberte esses jovens que vivem nas drogas. Louvado seja Deus. Obrigado, meu Pai, pelas curas e pelo grande milagre que é a cura do pecado. O maior vírus, a maior pandemia que existe na terra é o pecado. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós temos Jesus Cristo verdadeiramente no nosso coração. O Espírito Santo nos inspira, nos orienta e nos adverte. Se a gente cair, a gente se arrepender, reconhecer o pecado, o erro, pedir perdão. Deus está pronto a perdoar aquele que se humilha e depende dele. Em nome de Jesus, todos os filhos da proteção divina, com os anjos acampados a nos proteger na saída e na volta. E que todos digam com muita alegria, sem medo, eu e minha casa sirvo ao Senhor. Eu e a minha família sirvo ao Senhor. Todos ficam na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ficando por aqui, desejando uma boa tarde para todos. Fico com a Santa Paz do Senhor. Amém.